Olá, eu sou a Nath Oliveira, tatuadora e ilustradora aqui da cidade de Teresópolis e vou apresentar para vocês o Ilustra Elas. O projeto Ilustra Elas é um projeto de ilustração digital que surgiu no início da quarentena, no meio desse momento caótico, para trazer um olhar diferente para o nosso interior como mulher. Esse projeto veio para trazer liberdade, para mostrar que mulher pode ser o que ela quiser. Infelizmente, na nossa sociedade, a mulher ainda é muito estereotipada e sofre muitos julgamentos por querer ser diferente dos padrões impostos pelas mídias. Esse projeto ele também tem o objetivo de resgatar a autoestima que durante esse isolamento social muitas mulheres perderam, muitas mulheres se isolaram, ficaram recolhidas no seu íntimo e muitas mulheres sofreram violências domésticas, uma situação que cresceu muito durante o isolamento social. E todos esses problemas se tornam ainda mais difíceis de lidar sendo uma mulher negra. Infelizmente, em 2020, muitas mulheres ainda sofrem preconceito por conta do seu tom de pele. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho da Djamila Ribeiro, uma feminista negra que luta pelos direitos raciais e pelos direitos da mulher, e ela fala o seguinte: a gente luta por uma sociedade em que as mulheres possam ser consideradas pessoas, que elas não sejam violentadas pelo fato de serem mulheres. Quando as pessoas entendem que a gente está lutando por justiça social, por equiparação e por equidade, não tem motivo para não ser feminista. Se você é uma pessoa inconformada com as injustiças e com as desigualdades, você é uma pessoa feminista e talvez não saiba disso. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O que a gente quer, na verdade, é uma sociedade livre de desigualdades e violências. A arte tem o poder de curar e salvar. A ilustração é uma forma artística de representar essas mulheres e como elas são. É a afirmação do processo de aceitação, é trazer beleza, força, empoderamento, é valorizar essas mulheres através de traços, cores, elementos que fazem uma composição. E agora eu vou mostrar para vocês como eu tenho feito as minhas ilustrações e o passo a passo de todo o processo criativo. Para fazer a minha ilustração, eu utilizo um iPad com a caneta e o aplicativo Procreate. Eu vou abrir uma página nova, eu já estou acostumada a trabalhar com essa medida. E você pode utilizar outros tipos de tablets, outros aplicativos para desenho também. Eu começo a minha ilustração sempre com as imagens que eu vou usar de referência para a criação do desenho. Eu vou abrir aqui a foto da minha modelo. Eu quero fazer uma ilustração bem empoderada de uma mulher negra, com muita representatividade. Eu amei essas tranças. Eu vou posicionar aqui a foto dela na minha folha, mais ou menos do jeito que eu quero. Eu já vou arrumando as fotos, mais ou menos como vai ficar no final. Para compor o cenário da minha ilustração, eu sempre busco referências no Pinterest, que é uma rede social de fotos, e lá eu pesquiso várias fotos, vou salvando as fotos que eu mais gosto, para utilizar como inspiração para a criação do meu desenho. Você pesquisando ilustração digital, você consegue ter muitas inspirações, conhecer novos artistas e se inspirar para criar o seu estilo próprio de ilustração digital. Aqui eu vou pesquisar cactos, eu quero trabalhar muito com essa planta, por ser uma planta forte, resistente. E aqui eu estou salvando todas as referências que eu gosto, que acho que vai ficar legal com o meu desenho. Eu quero trabalhar com cores em tons de terra, então eu vou pesquisar aqui alguns tipos de papéis de parede, composições, para eu trabalhar na minha ilustração. Eu vou voltar para o Procreate para começar a minha ilustração. Primeiro eu coloco a saturação, coloco essa foto bem clarinha, com baixa saturação, e aumento um pouquinho do brilho para eu conseguir fazer melhor os traços. Depois eu crio uma nova camada para começar a fazer os traços. Aqui eu vou escolher o meu pincel, eu gosto muito de trabalhar com a caneta Studio. Aqui eu mexo no espaçamento, fazendo ela ficar pontilhada.
Aqui no Streamline eu melhoro a qualidade do meu traço. Eu gosto muito de trabalhar com ele no máximo para o meu traço ficar bem alinhado. Aqui tem outros tipos de configurações, mas eu gosto dessa caneta bem do jeito que ela é. Tem diversos outros tipos de pincéis que você pode explorar para conhecer e para se identificar também. Aqui eu mexo no tamanho e aqui na opacidade. Eu gosto de trabalhar sempre com a opacidade alta. Vou selecionar aqui a minha caneta com traço fino para o contorno e numa nova camada. E eu vou marcando todo o contorno do rosto dela para começar a minha ilustração. Eu acho que essa caneta Studio, ela já dá um acabamento muito legal, mas você pode fazer a sua ilustração com a caneta que você se identificar mais, com um lápis 6B, ou com uma caneta mais fina. Tem diversos tipos de caneta no aplicativo. Eu vou fazendo todas as marcações do rosto dela, mesmo que depois eu vá apagar. E é sempre muito importante, tudo que você for fazer, criar uma nova camada para que tudo fique bem separado. E se caso você precisar voltar para mudar alguma coisa no seu desenho, fique mais fácil. Estou fazendo o contorno dos olhos. Aqui eu achei que a linha ficou um pouquinho para baixo e vai dar a sensação do olho dela ser maior, então eu vou diminuir. Do outro lado a mesma coisa, eu vou diminuir também. Para voltar para o comando anterior, você pode vir aqui na setinha ou dar 2 toques na tela para voltar. Eu vou criar uma nova camada para fazer as marcações das sobrancelhas. E depois uma nova camada para fazer os fios. Assim a sobrancelha fica bem desenhada, depois é só apagar a marcação. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu gosto muito de desenhar fio a fio, mas isso vai muito de ilustração para ilustração. E apago as marcações. Eu achei que não ficou tão legal no meio da sobrancelha, eu vou refazer. E apagar de novo a marcação. Então é basicamente fazer o contorno seguindo os traços do rosto dela.
Agora eu vou fazer o contorno do cabelo. Como são tranças, eu vou precisar desenhar uma a uma, mas eu não vou fazer de uma maneira tão certinha, seguindo os fios do cabelo dela. Vou fazer de uma maneira mais livre, até para ser mais rápida também. Primeiro eu faço os traços de fora, depois eu venho fazendo os risquinhos de dentro de uma forma intercalada. E sigo fazendo assim o restante do cabelo. Essas tranças representam um resgate da cultura negra, um grande empoderamento para a mulher negra, né? E uma relação também com a sua história de gerações passadas. Antigamente, esse penteado ele era utilizado até para passar mensagens entre os negros, né? Até faziam mapas de fugas para ajudarem os escravos a fugirem. Então as tranças, elas vão além de ser um penteado comum, de ser uma coisa apenas estética, né? Tem toda uma herança histórica, uma ancestralidade negra que traz essa força, esse empoderamento para a mulher negra. As tranças nagô também vêm para quebrar muitos estereótipos de precisar ter o cabelo alisado ou de trança representar algo embaraçado ou sujo, o que não tem nada a ver. São cabelos super bem cuidados e é também uma relação muito linda de se reconectar com a sua negritude e também um processo de expressão, de se sentir poderosa, de se sentir linda e de ter essa conexão com a sua ancestralidade. Aqui eu terminei todo o traço do cabelo, agora eu vou traçar os pequenos detalhes. Para fazer os círculos dos olhos, eu faço o círculo, fico pressionando com a caneta, assim o próprio círculo conserta e pressiono o dedo na tela. Vou posicionar ele aqui da melhor forma. E vou duplicar para fazer a mesma coisa no outro olho. E pronto, depois de ter feito os dois círculos, eu posso unir as duas camadas. É só selecionar as duas camadas e colocar a opção achatar. Eu vou fazer isso com todas as camadas do traço e depois mudar a cor para preto.
Para mudar a cor do meu desenho, eu seleciono a camada, clico em bloqueio alfa, seleciono a cor que eu quero, boto preencher camada e tiro novamente o bloqueio alfa. Com o bloqueio alfa ativado, eu não consigo fazer nenhuma modificação na minha camada, então eu deixo ele desativado. Agora com o meu desenho pronto, eu vou inserir a foto da minha referência bem pequenininha aqui do lado. Assim eu posso ter ela como referência de cores para poder começar a colorir o meu desenho. Pressionando o meu dedo na tela, eu consigo ativar o conta-gotas. Assim eu consigo pegar melhor o tom da pele dela na paleta de cores. Para colorir o meu desenho, eu gosto desse pincel aqui, porque ele fica bem mais suave e mais espalhado. Mas você pode fazer com o pincel que você quiser, tem outros pincéis também, como esse daqui para pintura, dá um efeito bem legal aquarelado. Tudo vai depender do resultado que você busca e do pincel que você se adapta melhor. Eu gosto muito desse outro pincel. Então, vou trabalhar aqui com ele. Eu vou criar uma nova camada para começar a colorir o meu desenho. E aqui também tem essa ferramenta muito interessante. Quando eu quero colorir de forma sólida, eu faço o contorno da área que eu quero colorir e arrasto a cor para dentro dessa área. Assim ele preenche de uma maneira bem rápida. Eu vou fazer essa pintura em todas as partes do corpo dela e essa vai ser a base da minha pele. Eu vou colocar um pouquinho mais de brilho para chegar na cor que eu acredito que fica mais parecida com a foto real. Eu vou criar uma nova camada com uma tonalidade de cor um pouco mais escura para fazer o sombreado. Nessa parte é muito legal ter alguma noção de desenho para você se localizar e ter essa percepção de onde você vai precisar sombrear. Geralmente o sombreado ela fica nessas partes mais fundas, atrás do olho, na pálpebra, a marcação do nariz. Essa sombra vai trazer profundidade para o nosso desenho. Eu vou aumentar aqui o pincel para fazer a sombra por baixo do cabelo, como se ele estivesse por cima. E eu vou seguindo, fazendo dessa maneira e trazendo profundidade para a pele. Quando eu faço a sombra, por enquanto ela fica bem marcada, até pelo tipo de pincel que eu utilizo, mas depois ela vai ser suavizada. Terminando toda a marcação da sombra, eu pego essa ferramenta que ela funciona como se fosse um esfuminho no nosso desenho. Eu utilizo esse pincel redondo mesmo e eu vou suavizar todas as minhas sombras, fazendo como se fosse um degradê. Eu vou fazendo dessa maneira em todas as marcações que eu fiz. Isso vai trazer suavidade para o desenho, profundidade e vai tirar todas as marcas do pincel. E conforme você for fazendo suas ilustrações, você vai encontrando a sua identidade, o que você gosta mais de fazer. E tem diversas ilustrações que não fazem dessa maneira. Vai depender muito dos gostos e do seu estilo.
Eu ainda acho que em alguns lugares precisa de uma sombra a mais, então eu vou criar uma nova camada com um tom de cor um pouco mais escuro para fazer essas marcações menores no rosto. É muito interessante também pegar para estudar essa questão de luz e sombra no papel, que assim você consegue ter uma noção melhor, geralmente com um lápis de desenho, e você pode fazer esse esfumaçado com um esfuminho. Depois de esfumaçar todo o meu desenho, agora eu vou para a parte dos olhos, eu vou criar uma nova camada e vou fazer a base do meu olho na cor branca. Vou preencher toda essa parte de dentro do olho. Faço a mesma coisa no outro olho. A cor dos olhos dela parece ser um castanho escuro. Crio uma nova camada com a cor castanho escuro e faço preenchimento sólido por enquanto. Faço a mesma coisa no outro olho. Depois eu pego uma cor um pouco mais clarinha para fazer o brilho dos olhos. Fica uma coisa bem suave. Eu sempre faço a pintura e depois eu uso essa ferramenta para esfumaçar e tirar a marcação do pincel. Agora eu faço a parte de dentro, preta. A mesma coisa no outro olho.
crio uma nova camada na cor cinza para fazer o detalhe do olho, porque o nosso olho ele é redondo. Então, quando eu faço essa sombra ao redor do olho, dá a sensação de ser mais arredondado. E faço a mesma coisa no outro olho. Faço os pequenos detalhes dos olhos. E quero também colocar os cílios um pouquinho mais destacados. Então, eu vou fazer essa linha um pouquinho mais grossa ao redor dos olhos. Como se fosse um delineador. Aqui na ilustração você pode colocar toda a sua personalidade, não precisa ser igual à foto, porque não é um desenho realista. Então eu vou aumentar os cílios, fazer eles um pouco mais marcados. Faço isso nos dois olhos. E por fim, eu faço aquele brilho nos olhos, aquele detalhe branquinho, para trazer também a direção de olhar. Eu vou duplicar essa camada e fazer igual no outro olho. Prontinho, meu olho está finalizado. Cada elemento que eu vou fazer no meu desenho, eu crio uma camada nova, mas depois eu achato as camadas que participam do mesmo elemento. Todas as camadas dos olhos eu vou achatar para elas ficarem unidas. Agora eu vou fazer os detalhes dos lábios. Eu vou fazer uma cor de boca, bem suave. Depois eu venho fazendo o sombreado de fora para dentro, num tom de cor um pouco mais escuro. E por fim eu faço o brilhinho dos lábios.
é aquilo, eu sempre faço o detalhe com pincel e suavizo com essa ferramenta que seria o nosso esfuminho no papel. Assim como na maquiagem, aqui eu também coloco alguns brilhos para dar destaque. Eu vou fazer as marcações no nariz, no queixo, nas bochechas e acima das sobrancelhas. Depois eu suavizo para ficar apenas um brilho bem suave. É sempre bom organizar as camadas, o que é pele fica com pele, o que é boca fica com boca, porque assim se você precisar mudar alguma coisa ao longo do desenho, fica bem mais fácil. Aqui eu venho com conta-gotas para pegar o tom da cor base do cabelo dela, que é um marrom escuro. Aqui eu seleciono melhor a cor. E vou pintar todo o cabelo dela com essa cor. Por enquanto eu vou fazer só o preenchimento sólido com essa cor base e depois eu faço os detalhes com outro pincel.
Eu aproveito a mesma cor, porém com a opacidade um pouco menor para fazer os detalhes das sobrancelhas. Para fazer o efeito de cabelo, eu uso outro pincel, que é esse aqui, Cabelo Esvoaçado. Ele dá um efeito muito legal de fios. Com conta-gotas eu peguei aqui o tom de cor das mechas. Vou colocar aqui a foto dela um pouco maior para eu conseguir ver os detalhes melhor. Crio uma nova camada. E vou começar a fazer os detalhes de cada trança. Esses detalhes dão a sensação de fio e também trazem profundidade para o cabelo, dá para separar melhor cada mecha e dá um efeito de brilho também. Eu faço isso ao longo de todo o cabelo, seguindo como referência a foto dela que fica ao lado.
Faço também os pequenos fios que ficam caidinhos na testa. Por fim, eu vou fazer a blusa dela com um tom de amarelo. Na foto original, ela tem uma blusa bem estampada, mas aqui eu vou fazer uma blusa lisa. Primeiro eu começo fazendo o preenchimento sólido da blusa. Eu faço todo o contorno da blusa e depois arrasto a cor e ela preenche rapidamente. Aqui eu tô apagando as bordinhas extras que ficaram pintadas. Com um tom um pouco mais escuro do amarelo, seguindo a mesma paleta de cores, eu faço as partes escuras, que são as sombras e as dobrinhas da camisa. Depois eu uso essa mesma ferramenta para conseguir espalhar a cor e suavizar a marca de pincel. Aqui eu achei que essa blusa ficou um pouco estranha, então eu refiz o desenho dela, refiz os traços e mudei um pouco, tentando fazer mais parecido possível com a referência. Após terminar a blusa, eu vou unir as camadas para diminuir o número de camadas aqui. Eu vou recriar o braço dela porque na foto original não tem. Eu vou imaginar como seria. E vou colorir. É normal, sempre que a gente passa o pincel, ficar com essas bordas extras,
até porque é difícil passar o pincel certinho, mas depois é só apagar. Vou colorir também os pequenos detalhes. E pronto, a ilustração da mulher está finalizada. Agora eu vou fazer a composição do fundo. Eu vou me inspirar nessa foto de referência, nesse sol, e eu quero colocar também alguns cactos. Eu amo cactos e eu acredito que passa muita força, resistência, é uma planta muito resistente, e eu acho que tem tudo a ver com essa ilustração. Vou criar uma nova camada para o fundo. Eu quero que seja um fundo com um tom pastel. E aí é uma questão também de testar e de ver qual cor vai ficar melhor. Tem também a opção de seguir o círculo cromático. Fazer um estudo do círculo cromático é muito interessante. Assim fica mais fácil de não errar nas cores, né? Você pode escolher uma composição complementar ou uma composição análoga. Tudo vai depender do seu desenho e do seu gosto. Aqui eu escolhi um pincel com textura para o fundo. Eu gosto muito de explorar os pincéis e acho que fica muito bonito colocar uma textura de fundo. Vou criar uma nova camada. Pegar o meu pincel, o que eu estou acostumada a colorir mesmo, pegar um tom de laranja meio terra e fazer um grande sol atrás, representando muita luz, muita força, brilho, energia, luminosidade. Eu quero uma coisa bem poderosa. Vou fazer um efeito em volta do sol, sempre criando uma camada nova. Esses detalhes, eles ficam bem suaves, mas fazem toda a diferença na ilustração. Em relação aos cactos, eu gostaria de um cacto com um verde mais fechado. E essa planta, ela, além de ter todo um significado também com uma planta que representa força, resistência, ela também vai ter tudo a ver com a nossa frase. Para escolher o tom de verde, é uma questão de testar e ver qual verde fica melhor. Eu quero um verde mais fechado. Eu vou levar essa camada lá para cima.
para eu conseguir fazer o cacto e visualizar melhor. Para desenhar o cacto, eu me inspiro nessa foto, mas eu faço de uma maneira bem livre e do meu jeito. O preenchimento do cacto vai ser um preenchimento sólido. E eu vou fazer os espinhozinhos dele num tom um pouquinho mais escuro para destacar. Vou fazer algumas florzinhas. Decidi colocar a mesma cor que eu coloquei no sol. E vou voltar para aquela camada do cacto e trazer ela lá para trás, atrás do desenho. Vou fazer um outro cacto do outro lado, seguindo o mesmo passo a passo. E pronto, a ilustração está quase pronta, só falta o lettering. Eu vou escrever uma frase da Frida. E para começar o lettering, primeiro eu faço a marcação de como eu quero que essa frase fique. No caso aqui vai ser ao redor dela. Faço 2 linhas para marcar. Escrevo a frase de uma maneira bem livre, só para ter uma ideia do tamanho e de como que vai ficar. Depois eu vou passar a limpo. A Frida foi uma pintora mexicana, um ícone feminino nas artes, e ela retratava em seus quadros as tragédias de sua vida e seus amores. Depois de escrever toda a frase e posicionar, eu passo a limpo em uma nova camada, a letra finalizada. Eu escolhi essa frase da Frida, eu sou minha própria musa, o assunto que conheço melhor, porque é isso que tem que ser. Nós temos que ser as nossas próprias musas e eu acredito que a gente tem que estar sempre em busca do autoconhecimento, em busca do que nos faz bem e nos colocar como prioridades. Os cactos, eles representam essa força, essa resistência. É uma planta forte que aguenta muita coisa e ela combina, faz a composição com a frase e a Frida que veio do México. Então eu acho que foi muito isso, sabe? Na hora que eu pesquisei essas referências, eu tinha essas coisas em mente. Terminando de fazer o meu lettering, eu vou apagar as camadas das marcações e da letra errada, que era apenas um rascunho. Através do bloqueio alfa, eu vou mudar a cor para preto, vou duplicar a camada,
colocar a cor branca e movimentar fazendo uma pequena sombra embaixo da minha letra. Vou fazer o mesmo procedimento de novo e colocar a cor um pouquinho laranja e movimentar fazendo uma outra camada e criando uma profundidade na minha letra. Fica um efeito muito bacana e é muito bom também para explorar as cores nas letras. E agora, para finalizar, eu quero colocar um efeito de luz, como se fosse a luz do sol. Eu venho nesse pincel de luz, seleciono a cor amarela, mais para um tom um pouco alaranjado, e vou fazendo os testes para ver o que fica legal. É bom também mexer na opacidade. Vou colocar dos dois lados. Vou colocar abaixo do lettering. E é isso, a minha ilustração está finalizada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem nas minhas redes. Eu fiquei muito feliz de participar desse projeto e de passar aqui para vocês um pouquinho do que eu sei. Um beijo!